Olá, boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Vão chegando. Nossa jornada de lives. Boa noite, Salésia, como vai? Vamos começando aí. Carleane, bom você estar aqui com a gente. Coisa boa. Então, dando continuidade aí às nossas lives sobre empreender na mediação, estamos animados com nossos convidados tão ilustres para falar desse tema tão interessante. Boa noite a todos, Jane, querida. Todo mundo chegando. Maranúbia. Bom ver vocês. Estou esperando aí nosso convidado chegar. Já estou mandando aqui para ele. Para ver se ele entra. O nosso convidado de hoje é muito especial. Obrigada, Jane. Você é sempre afetuosa. Estou muito contente de estar aqui, porque assim, gente, uma das grandes missões é a gente empreender na mediação extrajudicial. A querida Ana chegando. Ana, mediadora, amiga, querida, esposa desse grande mestre, Marcelo Girardi, que vai estar nos brindando hoje. Deixe eu ver se ele já está entrando aqui. O Marcelo é um dos precursores aí da mediação no Brasil, sócio-diretor da M9GC, treinamento e consultoria em gestão inteligente de conflitos, tendo como clientes, pessoal, a AGU, a PGE do Paraná, os Ministérios Públicos de Minas Gerais e Goiás, os Correios, os TRTs da 9ª e 10ª Regiões, a ANEL, mediador avançado do ICFML, professor MBA do MBA Business Institution da Antônio Meneghetti Faculdade, professor nos cursos de formação de mediadores do Mediare, da COR e da Equilibre, professor do Centro de Excelência Empresarial Senex, no módulo de Gestão Inteligente de Conflitos para empresas como Marco Polo, Randon, Todeskine, SLC Agrícola, Dana Energia, dentre outras muitas. O currículo dele é muito extenso. Eu disse a ele para fazer um breve currículo, porque senão a gente levava uma live aqui falando das experiências, né, do Marcelo, cofundador do MIT de negociação. Isso dentre muitas outras atribuições que ele tem. Boa noite, queridos. Vão aí convidando os amigos, quem quer ouvir sobre empreendedorismo. Nosso convidado já chegou aqui. Deixa eu ver se ele... para falar com a gente. Uma grande alegria. Meu querido! Oi, Rô. Que coisa boa ter você aqui. Oxe, oxe, oxe. Claro que eu vinha. Que prazer enorme Prazer é meu bater esse estar aqui papo com aqui. você. Tudo bem, graças a Deus.
aí nos desafios. E você? Também no bom combate, né? No bom Vamos dizer assim. combate. Sim, sim. E é um grande prazer tê-lo aqui na nossa jornada de live sobre e como empreender na mediação. Eu acho que é um tema que temos em comum, que nos afina, porque temos essa visão da mediação e sabemos os desafios, né, que temos pela frente com a mediação extrajudicial, mediação privada. E a proposta é a gente bater um papo sobre esse assunto, sobre esse tema, e você falar para a gente, né, da sua experiência, contar um pouco, né, de como você empreendeu. Então, queria saber assim, né, como você começou na mediação, né, o que te encantou, o que te brilhou os olhos para você vir para a mediação. Conta um pouquinho para a gente Legal. dessa história. Eu Sim, acho que sim. nem todo mundo sabe. Pode ser que nem exatamente. Às vezes nem eu sei, viu, Rô? E eu que tenho que, nessas conversas é que eu vou relembrando de algumas coisas e fazendo algumas sínteses. Bom, foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde eu atuei durante 21 anos da minha vida como servidor mesmo, concursado e assim por diante. Eu entrei lá em 94, 1994. E por volta ali de 1999, eu atuando sempre dentro da área administrativa do tribunal, me pediram para ajudar a organizar e tirar do papel um projeto chamado Justiça Comunitária, que tinha sido idealizado por uma juíza de direito chamada Gláucia Falsarelli, que até hoje continua à frente dessas ações e, enfim, desse projeto. Foi lá que tomei, vamos dizer assim, ciência da mediação, como ela pode ser descrita assim, como uma técnica ou mesmo como tendo um contorno institucional, né? E depois, a partir desse projeto, a casa começou a se interessar, o tribunal começou a se interessar, né? Isso começou a chegar no ouvido de desembargadores, chegou no ouvido do presidente. E depois que esse projeto já estava começando a ficar estruturado, o presidente, então, na época, o desembargador Edmundo Minervino, ele me perguntou, e a gente conversava bastante, eu era assessor da presidência, o que eu achava sobre, né, ele estava de saída já, ia mudar a gestão, o que eu achava, né, sobre esse percurso institucional lá dentro. E eu dei a minha opinião, eu estava num lugar né, assim, como assessor, ele me perguntou e eu falei o que eu achava. Eu falei, olha, desembargador, eu acho que isso é uma tendência, quanto mais cedo começar, será 2002, para você ter uma ideia. Quanto mais cedo a gente começar, mais a gente vai entender sobre, né, qual é essa possibilidade. Então, isso tudo pode começar como um programa, como um projeto piloto, que vai, né, desenvolvendo como um laboratório e tal. E ele, então, ele já estava convencido, né, ele era muito sensível a essas questões, e ele só queria saber se, né, apostava naquele ato, levou para o pleno do Tribunal de Justiça, o pleno aprovou por unanimidade, começou ali, então, institucionalmente, nas várias cíveis e de família, a mediação, né, um programa, né, um serviço de mediação forense, chamava assim aqui, na cidade de Taguatinga, para você ter uma ideia. Então, eu sempre fui um cara de projetos, né, de visualizar uma ideia e montar essa ideia para ver como é que ela pode se tornar real, né, se tornar concreta. Isso tem a ver com empreendedorismo, né? Totalmente. Você vem falando bastante, a gente vem sempre falando sobre isso está no meu sangue. Né, olhar uma situação, uma ideia, um projeto, como é que ela pode ser colocada em prática. Porque quando você tem uma ideia, né, eu gostaria de fazer isso, pode ser uma coisa pessoal, né, então serve para qualquer nível, pode ser pessoal. Eu gostaria de montar um trabalho onde eu pudesse oferecer o meu serviço, eu pudesse oferecer, né, um serviço profissional para atender as pessoas, determinado tipo de
situação ou oferecer esse tipo de trabalho, né? Você vai ter que pensar quem, né, eu preciso conversar, aonde eu vou atender as pessoas, eu vou comprar uma sala, eu vou alugar uma sala, eu não vou fazer nenhum dos dois, eu vou ver espaços de coworking, né, e de escritórios virtuais ou escritórios que você pode alugar, salas que você pode alugar, na medida que você tem a demanda. Você não tem um custo fixo, tá vendo? Tudo isso vai entrando no projeto. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou me apresentar? Como é que eu vou dizer o que eu faço? Que cursos que eu preciso fazer? Qual é a área que eu gosto de atuar? Aonde eu devo colocar meu tempo? Tá vendo? Tudo isso são projetos. Levando isso para trás, lá no tribunal, você tem que pensar isso, vamos pegar agora do nível, sai do nível pessoal, vai para o nível institucional. Tem que pensar isso como um todo. E eu sempre gostei de fazer isso. Quando eu juntei com a ideia da mediação, né, me colocaram lá e vamos fazer, vamos tirar o projeto do papel, também nesse caso institucional, varas cíveis de família, então o que a gente tem que ter? Temos que treinar mediadores, temos que ter uma primeira turma de mediadores, temos que começar a ter mediadores para atender as pessoas. Depois que essa turma é formada, aonde vai acontecer? Onde estão as salas? Como é que essas salas têm que acontecer? Tudo, todos os detalhes, para você ter uma ideia. É uma sala que tem que ter uma parede dupla, com uma estrutura acústica que não passe, né, a conversa de uma sala para outra, que tem que estar na sala de espera. Tudo isso eu pensava desde o início lá, em 2002, 2003 ali. Né, como é que isso tem que acontecer? Qual é o espaço físico onde a gente vai atender as pessoas, como é que é o protocolo, como é que começa o atendimento. Tudo isso sempre me fascinou. E, ao mesmo tempo, a mediação, né, eu tive que estudar a mediação desde 1998, 99. Atuar como mediador, treinar mediadores, treinar supervisores, depois formar turmas de instrutores de mediação. Como é que foi? Por que isso me chamou a atenção? Porque, como eu gosto de projetos, de fazer as coisas andarem, saírem do papel e virarem realidade, quando você tem uma ambição, junto dessa ambição, vem um monte de problemas. Para você colocar a tua ambição em prática, para você colocar o teu sonho para ele ser realizado, pode esperar, vai vir um monte de conflito, um monte de problema para você resolver. Desafios. Então, às vezes as pessoas falam, às vezes eu estou fazendo um coaching, estou fazendo um trabalho com alguém, as pessoas falam, muito problema, muita coisa para resolver ao mesmo tempo e tal. Calma. Isso pode ser um bom sinal. Até porque pode ser que você esteja no caminho certo. Até porque uma das características do empreendedor é essa, né? Justamente ele ter essa, vamos dizer assim, esse perfil de superar desafios e ser ousado e inovar e ter essa capacidade de ir para a prática, porque às vezes a gente vê... Não tem para onde, fugir. Imagina que você é um atleta e você quer, né? Você é uma corredora. O problema é que nem um suor. Todo dia que você for treinar, você vai ter que suar. Não tem como você não treinar sem suar. Então não tem como você empreender sem ter problema. Então, o que acontece? Quando a mediação, eu comecei a estudar, praticar, ensinar, formar pessoas, e a mediação é uma negociação, né? A gente pode enxergar a mediação como uma negociação que é facilitada, potencializada por um terceiro. Sim. Olha que interessante. Eu começava a olhar para as situações dos outros que estavam com problemas, com bloqueios, com situações que precisavam ser resolvidas, e aplicar as técnicas da mediação, e eu percebia, funciona. Funciona porque você reestrutura a forma das pessoas se comunicarem, você reestrutura a maneira das pessoas pensarem a situação, você reestrutura a maneira das pessoas se relacionarem, recobrar um mínimo de respeito, recobrar um mínimo de confiança no que vai ser colocado ali para ser decidido. Ou seja, saíam do outro lado, né, com os seus interesses convergindo e avançavam.
avançavam na vida, seja familiar, seja societária, seja consumerista, seja de vizinhos, enfim, tantas áreas, né? Mas avançavam. Às vezes não conseguiam, mas muitas vezes conseguiam. Então, eu olhei para lá e falei, bom, isso aqui é interessante, porque desbloqueia as pessoas. As pessoas têm problemas, natural, e aí elas aprendem a resolver esses problemas. Quando não sozinhas, elas podem contar com um terceiro, que é o mediador. Então, aquilo me fascinou. Bom, ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e avançar. Eu gosto de avançar nos meus projetos e ajudar outras pessoas a avançarem nos seus projetos pessoais ou profissionais, mais ainda, né? Então, não só eu diretamente, mas ajudo a formar mediadores para fazerem isso com outras pessoas, formar instrutores de mediação para formarem as pessoas para fazerem isso com outras pessoas. Então, é uma rede que foi acontecendo desse modo. E eu fiquei ajudando a montar esses aspectos durante 14 anos lá dentro. Nossa! Até pegar desde o zero também no PMEC, né, ajudar os desembargadores e os juízes e as juízas que estavam envolvidas na época na administração a fazer esse percurso, porque eu já vinha desde aquela época montando isso. Então, quando chega em 2010 a Resolução 125, já tinha tudo na cabeça, tudo que precisava fazer. Né? Sabia como montar o centro, sabia como montar um no PMEC do zero, né? Sabia como treinar os mediadores, como treinar os supervisores, como treinar as pessoas que trabalham no Sejuscs e no PMEC, como fazer o controle do movimento que acontece, como juntar os dados, como analisar os dados para melhorar constantemente. Né? Então, tudo isso sempre estava nesse sangue empreendedor, vamos dizer assim, que é fazer as coisas funcionarem dentro de um ambiente de resolução de conflitos. Então eu vim, a minha origem, né, dentro dessa área é por aí, esse é o meu percurso. Como é que você fez essa migração, então, para o privado? Como foi essa... Então, quando começa, a gente já tinha feito todo um ciclo, montado todo o percurso, né, de atendimento, organização do atendimento, controle de qualidade dos mediadores, do atendimento. Na época, a gente conseguiu construir, né, eu tinha uma equipe multidisciplinar, não só dos mediadores, mas também do staff administrativo, e algumas pessoas lá dentro, o André, o Cristiano, que entendiam muito também de administração e, ao mesmo tempo, de sistemas de informação. E a gente montou um sistema onde a gente conseguia monitorar desde o momento onde a pessoa chegava para ser atendida no Sejusc, por exemplo, o tempo que ela ficava esperando para ser atendida. Se uma sala tinha vagado, eu poderia deslocar essa pessoa que estava vinculada a uma determinada sala onde ela ia ser atendida para essa outra sala que tinha vagado para ela não esperar tanto, até o que acontecia lá dentro da sala de mediação, do tipo, teve acordo, não teve acordo, qual foi o valor, se tinha valores envolvidos, quanto tempo ela ficou, e depois todas as pessoas que participavam respondiam uma pesquisa de qualidade. Eram incentivadas a responder, então eu sabia se ela gostou da experiência, se ela não gostou da experiência, se ela achou que o mediador forçou ela fazer um acordo ou não, se ela gostou, por que ela gostou, se ela não gostou, por que ela não gostou. Então, a gente ia melhorando o sistema. Vocês tinham toda essa métrica. Deixei toda essa métrica lá, deixei assim, eu era o responsável administrativamente por coordenar todo esse trabalho, né? E a minha responsabilidade era essa, eu não fiz mais do que a minha obrigação, só que a minha obrigação era fazer o melhor. Né? Então, isso foi sendo trabalhado e melhorado ao longo do caminho. Quando já estava tudo funcionando, né? E o tribunal ele tem as gestões, né? As gestões mudam, o tribunal tem de 2 em 2 anos, 2 em 2 anos. E eu tive a felicidade de pegar, no mínimo, 3 gestões que confiavam plenamente no meu trabalho. Deram continuidade. Deram continuidade. Até que chegou numa gestão específica, né, onde entra um outro, né, desembargador que vai ali ter outras ideias. Né? E as ideias todas prontas, mas aí aquela história. Eu tinha deixado tudo pronto.
tem um momento, Rô, que você cansa. Você fala assim, você já não está mais tão disposto a resolver os mesmos problemas do passado. Você já resolveu. Agora a gente tem que avançar, né? E aí entra uma gestão nova e temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, temos que prestar atenção nisso. Tudo já estava resolvido. Queriam enxugar o gelo e fazer, né, refazer as coisas. E, de algum modo, aquilo ali ia prejudicar o avanço que a gente já tinha feito. Então, para falar a verdade, eu cansei. Né? Naquele momento eu falei assim, o que é isso. Eu já construí várias vezes a mesma coisa e dessa vez a gente deixou tudo prontinho, então não tem mais o que fazer aqui. São ciclos também, né? São ciclos onde eu falo, bom, aqui não adianta mais fazer. Né? Outros interesses começaram a surgir ali, né? As pessoas começaram a crescer o olho, e aí interesses dentro e fora do Tribunal de Justiça, né? Gerando situações, eu falei, bom, isso aqui já não é mais a minha praia. Já andei por aqui, tem toda a gratidão do tribunal, né, pelo Tribunal de Justiça. Uhum. Conheci pessoas fantásticas lá dentro, me proporcionou uma grande experiência. Falei, bom, agora eu vou fora do tribunal pedir licença, saí, fiquei 6 anos de licença, que é o máximo que você pode. Montei minha empresa, a M9GC, em treinamento e consultoria em resolução de conflitos. Uhum. E quando tive que decidir, fico ou saio do Tribunal de Justiça, eu resolvi sair. Né? Saí pelo motivo óbvio que eu já não tinha mais como me adaptar novamente, né, ao serviço público, da forma como ele é configurado, né? É uma escolha. E estou aqui fora, empreendendo. Coisa boa. Dia a dia, fazendo, né, um trabalho. Vamos ver. Foi eu que congelei ou você? Você congelou para mim, aí eu devo ter congelado para você, e aí eu já não sei como é que foi, quem congelou para quem aqui. Mas é isso, eu sou muito grato ao tribunal, conheci pessoas fantásticas, magistrados maravilhosos, a minha equipe era maravilhosa, conheci assim, tive a oportunidade de viver e conviver com pessoas que aceitaram o desafio, a gente fez o que a gente podia fazer. Né? E aqui fora é um outro percurso, né? Então a gente está falando de judicial e extrajudicial, mas também vamos dizer assim, eu conheço por dentro as angústias e as agruras, né, dos mediadores que estão hoje no judicial e estão olhando para fora, para o extrajudicial, e pensando, e aí, como é que faz? Eu, de alguma forma, compartilho disso. Eu também levei 14 anos no Tribunal de Justiça daqui, né? Exato. Trabalhando, implantando lá um núcleo de conciliação prévia. Trabalhei como conciliadora, então eu também sei dessa realidade. E acho que, de uns anos para cá, quando eu resolvi investir na mediação extrajudicial, eu acho que é justamente essa experiência que eu quero trazer para lá, sabe? Porque, assim, a mediação como eminentemente algo a ser oferecido no extrajudicial, para que ela esteja disponível, né, para quando o conflito logo virar uma cultura mesmo. Então, e o quanto é importante estar abrindo mercado para esses mediadores privados, mediadores extrajudiciais, e eu sei o quanto você, né, vem fazendo isso, e é no sentido justamente de estimular, de dar dicas, dar pistas. Então, assim, como foi para você? Quando você veio para o privado, você começou por que área? Já foi pela área empresarial? Ou você... Eu sei que você também tem a questão do meeting, você também é ligado a câmaras. Fale um pouquinho dessa realidade, assim, da mediação extrajudicial e dessas diversas áreas, né, que a gente tem de atuação. Eu recebi vários convites para montar
centros, né, câmaras, com outras pessoas para atuar. Eu não sentia que eu estava pronto ali, né, para fazer isso. Eu tinha um percurso mais individual, ad hoc, né? Então, comecei a fazer visitas para instituições, para associações, para escritórios de advocacia, e foram ali as minhas primeiras mediações, né? Judiciais e extrajudiciais. Então, desde advogados que, em um dado momento, visualizavam casos onde os clientes, né, estavam tentando resolver a situação, e o próprio advogado percebia que o processo judicial poderia demorar demais, ele precisava resolver isso com alguma celeridade, ele tinha que ter uma decisão em relação àquilo, então eles mesmos ofertavam a mediação para os seus clientes. Então, muitas mediações chegaram para mim por meio dos advogados. Os próprios advogados, então, fazendo um trabalho com os advogados. A Cíntia aqui está perguntando, para ser mediador privado, precisa convênio com o Tribunal de Justiça do Estado? Então, o que acontece? Tem duas situações, né? E aí coloca o teu ponto também, Rô, do que você entende aí. Você pode ser mediador privado, a lei estabelece que para você ser mediador privado, você apenas precisa se colocar como mediador privado, não tem nenhuma restrição de escolaridade, nem nada, é mercado, o mercado precisa observar que a mediação, né, na lei estabelece a mediação como uma atividade técnica, então você tem que ter a formação. Ainda na lei não tem tantas exigências, então o mediador privado extrajudicial, em regra, não precisa ter convênio. Para você receber casos de mediação judicial encaminhados, né, vamos dizer assim, pelo juiz diretamente para fora do tribunal, aí sim, aquela Câmara ou aquele mediador precisa ter o cadastro no CNJ e ser cadastrado no NUPEMEC daquele estado, né, do tribunal daquele estado. Isso não quer dizer, por exemplo, que duas partes ou mais que tenham um processo em tramitação na justiça e resolvam pedir suspensão do processo e levar o caso para uma mediação fora do tribunal, se são as próprias partes que pedem a suspensão e levam o caso para fora do tribunal, eles estão indo para fora e vão lá e escolhem o mediador que eles quiserem. Se é o tribunal, o SEJUSC, a configuração que for montada naquele estado, que manda o caso para uma entidade, um mediador credenciado, aí sim, você tem que estar credenciado, e para você ser credenciado, você tem que ter feito a tua formação pelo Tribunal Judicial com a certificação pelo CNJ, para você ser certificado. Então tem essas duas hipóteses. Casos enviados diretamente pelo SEJUSC ou por magistrados que vão como mediação judicial, tem que parar em um mediador judicial, seja uma câmara ou um mediador ad hoc. Não sei se tem algum ponto que eu esqueci aqui. Não, acho que respondeu. E essa questão da prática profissional, né, para esses mediadores privados? Você acha que as câmaras, né, essas áreas, pela sua experiência no mercado privado? Então, Rô, é que eu estava comentando. Um caminho que eu recomendo fortemente é olhem para os advogados como parceiros. Dê trabalho. Por que eu digo isso? Porque muitos mediadores já criaram uma espécie de filtro ou lente em relação ao advogado. E aí eles nem conseguem enxergar o advogado como um parceiro. Você, mais do que ninguém, aí na Bahia principalmente, como presidente da comissão de mediação da OAB da Bahia, sabe o trabalho todo que precisa ser feito junto aos advogados para eles olharem a mediação como uma oportunidade. E o trabalho de volta também precisa ser feito. O mediador olhar para o advogado como uma oportunidade de parceria de trabalho.
Isso é fundamental, né? Então, muitos casos privados chegam para os mediadores privados por meio dos advogados. Exatamente. Depois, você pode olhar para um outro circuito, né, que é o circuito dos psicólogos, né, que atendem nos seus consultórios. Muitos psicólogos, em dado momento, se veem na situação de, né, uma terapia de casal, por exemplo, precisar indicar um mediador para fazer a mediação daquele casal que resolveu se separar mesmo. Né? Eles, a gente realmente não quer mais ficar junto, a gente vai se separar. E ao mesmo tempo eles têm uma consciência de que eles precisam fazer esse processo de um modo menos invasivo, né? Menos custoso do ponto de vista emocional e etc. E eles podem usar um mediador. Então, muitas vezes, o psicólogo, quando conhece os mediadores que ele confia, ele pode encaminhar. Converse com a Rosane, que é uma mediadora que atua na área de família, que eu conheço e eu tenho confiança, sei do trabalho dela, vou dar o telefone dela, vou dar o contato dela, para vocês fazerem uma conversa e ver o que vocês acham. Tá vendo? E muitas vezes o psicólogo tem 1, 2, 3 mediadores de confiança. Né? Mediadores e advogados, mediadores e psicólogos. Mediadores, muitas vezes, vão observar que algumas instituições também podem querer contar com esses mediadores ou centros para fazer convênios. Associações, por exemplo, você tem vários tipos de associação de classe, que tem situações onde você tem situações conflitivas com os próprios associados, entre os associados ou entre os associados e a associação. E ao invés de você entrar com, né, a medida tradicional de cobrar alguém na justiça ou processar um associado por algum tipo de, né, situação que tem ali um direito transacionável, né, uma situação que você pode transigir, né, entre as partes, chamar para um processo conciliatório. Né? Então, também você pode contar com esses mediadores. E uma área que você, estou falando de várias áreas, vários caminhos, né? Uma área que você domina bem, que é a corporativa, né? Dentro das organizações. Aí a minha o que eu, assim, minha capacitação foi muito nessa área, eu gosto muito. E que assim, são diversos, na verdade engloba, nessa área empresarial, você engloba diversos outros mercados, porque aí você pode ir para hospitais, você pode ir para clínicas, você pode ir para a área condominial, você pode ir para associações, instituições. Aí é um leque enorme, né, de opções, acredito. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Agora... E você pode também... Fala, Rô. Não. As mensagens Hoje eu estou aqui para escutar mais do que para ouvir. Para falar. Diga. Acho que você ia fazer uma observação, uma pergunta. Não, eu ia falar vou complementar, justamente a questão da prática, porque muitas vezes o mediador chega para mim e diz assim, ok, mas assim, eu fiz o curso, eu tenho a formação, mas eu não tenho experiência, eu não tenho prática. Então, como é que eu vou para esse mercado sem ter a prática? Então, Pois é, esse é um ponto muito bom. É um ponto muito bom. Hoje, e a gente pode falar isso mais detidamente um pouquinho mais para frente, mas hoje o mercado não está muito aquecido. Né? Então, precisamos ser muito honestos que o mercado está num nível, né, de frio para morno, querendo se aquecer. Algumas áreas mais, outras menos. Algumas áreas já sinalizando e apontando como grandes oportunidades que vão crescer. Né? Outras ainda que nem perceberam o potencial da mediação ainda. E eu diria assim, não é porque as pessoas estão cegas ou não perceberam, porque falta um trabalho para ser feito em duas frentes. No entanto, hoje, exatamente por causa dessa situação que não está tão aquecida, onde você ganha experiência, e efetivamente, semanalmente, se você quiser, diariamente, se você quiser, nos tribunais. Né? Então você vai precisar
fazer o percurso de um curso de mediação judicial, passar por todo o percurso do estágio supervisionado dentro do Tribunal de Justiça e fazer o trabalho como voluntária nos tribunais. Porque aí você vai ver muitos casos, vai pegar a experiência, vai poder se qualificar. O que é qualificar? Você vai perceber o que você precisa melhorar a cada mediação. Então, para isso você precisa ter referência. Né? O que é a referência de trabalhar com qualidade? E aí a cada mediação você pode melhorar. Cada vez que você vai no tribunal pegar um caso. Críticas. Ah, mas a mediação nos tribunais de justiça está muito desorganizada muitas vezes, é pouco tempo, e você também não tem o reconhecimento que você precisa, não pagam e tal. São questões que precisam ser resolvidas. Eu digo, não liga para isso. Põe teu foco no teu aprendizado. Ah, mas já estou aqui há 5 anos. Tá, aí você pode começar, né, a ajudar, contribuir com o NUPEMEC, falando como é que a gente se reorganiza, como é que a gente conversa aqui para ter um trabalho melhor. Eu quero aprender, eu quero dar o meu serviço, vocês precisam de gente de qualidade, é uma troca. Tá vendo? Ajudar o próprio tribunal a perceber como ele pode melhorar essa troca. Porque lá pelas tantas tem mais gente querendo, né, no meio do caminho. O ponto é, usa da melhor forma possível para você aprender. Não abre mão da qualidade. Não faz de qualquer jeito. O tribunal, se você no tribunal atua, isso eu costumo falar bastante, se você atua como se estivesse sendo pago a preço de ouro, o dia que você for pago e bem pago, não vai fazer diferença nenhuma a tua forma de atuar. Com certeza. E você só vai ser bem pago se você atuar, mesmo de graça, como se você estivesse sendo pago a preço de ouro. Independentemente do contexto, você não abre mão da tua qualidade. Porque aquilo é aprendizado. Então você já vai treinar o modo de fazer em alto nível, sempre. Qual é o alto nível? O máximo que você pode dar naquela mediação. A baliza é você quem coloca para você mesmo. Você coloca para você mesmo, mas aí você vai buscar fora também, né? Qual que é, por exemplo, se você fala de uma certificação ICFML. A certificação ICFML é um parâmetro calcado em padrões globais e internacionais. Tem um conjunto de itens observáveis, tem um conjunto de quesitos para cada fase da mediação, para cada conjunto de comportamentos que podem ser avaliados. As pessoas às vezes reclamam, mas a certificação é um ótimo parâmetro para você olhar aquilo que pode ser avaliado no teu desempenho. E quando você recebe a certificação, no mínimo você está mostrando para o mercado. Eu me coloquei à prova das minhas habilidades e tenho uma certificação, por exemplo, de nível 1. Agora eu quero uma certificação de nível 2, de nível avançado. Agora eu quero fazer uma ponte com uma certificação internacional. Marcelo, mas às vezes o mercado não está tão aquecido. Sim, mas se você tem isso em mente, se você quer fazer esse trabalho, mira no melhor. Porque o mercado que está aquecendo, ele está pegando quem? Os melhores. O que é melhor? As pessoas mais bem preparadas. Como qualquer profissão, né, Rô? Sim. Você não escolhe um médico à toa. Ele é médico, só porque ele é médico você vai no médico. Porque ele é engenheiro, você contrata. Porque ele é arquiteto, tem lá o selinho arquiteto, o diploma de arquiteto. Não, quero saber quais são as referências. Sim. Onde ele já trabalhou, né, o que ele já fez. Eu vou colocar o meu dinheiro ali. Lembra? Mediação extrajudicial é mercado. Do mesmo modo que você escolhe onde você vai colocar o teu recurso, os outros também vão escolher. Então, se você não tem... eu nunca atuei na área privada. Como é que eu posso fazer? Mostra que você atuou na área pública em alto nível. É uma coisa importante que você está falando, né? Essa questão
da certificação, essa questão da formação continuada, que não é um curso apenas que a pessoa faz, né? É uma formação, Uhum. você está sempre em formação, sempre buscando, né, se atualizar. Eu acho que essa área privada, inclusive, requer até mais isso, porque para cada mercado que você for se direcionar, vai exigir determinadas habilidades, determinadas experiências. Por exemplo, uma mediação empresarial é totalmente diferente em alguns, né, em diversos aspectos do que uma mediação comunitária, do que uma mediação escolar. Tem especificidades em cada área dessa. Então, eu sempre falo assim dos mediadores, não sei se você concorda, mas eu sempre digo assim, às vezes o mediador quer fazer tudo em todas as áreas e ele acaba não empreendendo, às vezes, de uma forma adequada, de uma forma tirando o máximo proveito daquilo, em função de não ter essas definições, né, do que ele quer fazer, né, do que ele ama fazer, do que ele se prepara para fazer, qual é a expertise dele, qual é a clientela dele, né, enfim. Não sei se você concorda com essa ideia. Eu acho que Rô, não tem, assim, todas as profissões vão por aí, né? Vamos pegar a advocacia, né? Tem uma coluna vertebral, né, de aspectos que são fundamentais, que depois, entendido bem aquele aspecto fundamental, você vai escolher a área onde você vai atuar. Então você tem, né, tributário, empresarial, comercial, você vai para a família, né? Tem um leque de possibilidades. Medicina não é diferente. Desde que você. Qual é o bom médico? Um médico que entende bem e se especializou, né, entendeu bem, se dedicou, se qualificou para entender bem o funcionamento do corpo humano, todas as suas relações. Depois ele vai para a sua especialidade, né? Cardiologia, ortopedia, neurologia e assim vai. Mesma coisa para arquitetura, mesma coisa para engenharia e assim por diante. Então, o mediador também, mesma coisa. Saber que ele, em algum momento, pode fazer o que se chama de nichar, né? Entender qual é o nicho que eu quero atuar. Qual é o que me chama. Família, empresarial, familiar, só empresarial, comercial. Eu quero trabalhar com escolar, com mediação na área hospitalar. Eu vou para onde? Né? Outro aspecto, Marcelo, assim, que eu sempre comento e falo até nos meus treinamentos e tudo, é essa questão do mediador quando ele vai empreender, né? Quando ele ou abre um escritório de mediação, ou ele, enfim, começa a oferecer o serviço dele e tal. São as habilidades de gestão. Gestão do tempo, gestão justamente de saber fazer as métricas, de pesquisa do mercado, enfim, outras habilidades para empreender que não basta apenas ter o conteúdo da mediação, e que agregam a esse exercício dele. Sem dúvida. Você falando agora, Rua, você tem aí uma jornada, né, do mediador empreendedor, que fala exatamente isso aí, que eu acho que é extremamente útil, necessária, importante. Continua, porque eu acho que vai ajudar muita Aí, gente que estamos tem aí essa necessidade. enfrentando os desafios. É isso aí. Mas tem que empreender, né? E você falando, lembrei aqui, o advogado faz a mesma coisa, né? Muitas vezes. O advogado vai atuar na atividade. Ele tem um escritório, ele tem as contas, ele tem que fazer a gestão do escritório, administrativo, financeira, ele tem que captar clientes, né? Ele tem que dar resultado, ele tem que acompanhar os processos, ele tem que ser capaz de fazer esse tipo de gestão do próprio business, do próprio negócio. Então, se você vai falar de mediação judicial, é um contexto. Lá, os clientes já estão lá. Lá,
a administração já está lá. Você já tem todo um aparato de gestão pronto, já está funcionando, né? No Sejusques, nas estruturas dos tribunais, onde, né, se faz todo o percurso de atendimento, de controle, de agendamentos, de acompanhamento processual, tudo, desde o começo até o final, quando um termo de acordo, né, é lavrado ali, o que acontece dali para frente, onde vai ficar arquivado, ou seja, tudo aquilo ali já está no tribunal. Quando a gente fala de mediação extrajudicial, nós estamos falando de mercado. E aí a chave muda, tá vendo? Você tem que olhar como um business. Não tem problema olhar como um business. As pessoas às vezes não vão para o mercado porque não viram a chave. Né? O bloqueio não é só um bloqueio, não tem um mercado tão aquecido. Não, ele está se aquecendo. Mas o bloqueio principal é o bloqueio mental da pessoa. Não é um bloqueio estrutural. Tá vendo? Não é um bloqueio legal. Nós temos uma lei. Antes a gente não tinha, agora a gente tem uma lei. Não é um bloqueio estrutural porque é possível, né, você organizar um escritório, você organizar uma câmara, você organizar os procedimentos, tá vendo? Estão todos à tua disposição. Tem sistemas, tem aplicativos. O próprio Roberto Adam, com a Adam Tecnologia, que desenvolveu tantos sistemas, né, que é líder de mercado. Eu quero plugar num sistema que faz o gerenciamento. Está pronto ali, você paga uma taxa. Ou seja, não é um problema estrutural, eu tenho que ter 100 mil reais para começar a comprar um sistema que vai ser desenvolvido, que já é não sei o que. Não, você começa com algo que está funcionando, está pronto. Nós temos excelentes institutos de formação e cursos. Nós temos um CONIMA, Conselho Nacional, né, das Instituições de Mediação e Arbitragem, que você faz parte integrante, ajudou a fazer a história. Nós temos, está vendo, instituições, OABs com as suas comissões. Então, o bloqueio não é estrutural. Muitas vezes o bloqueio, claro, de mercado, a gente precisa ir trabalhando e vencendo, mas o bloqueio é mental, o primeiro deles. Pensar como um business. Se você pensar alguma coisa como um business, vai entrar nesse ponto que você falou. Como é que eu me organizo? Como é que eu faço minha agenda? Como é que eu faço a gestão do meu negócio? Se você tem uma banquinha de fruta na esquina, e eu conheço muitos donos de banquinha de fruta que vivem uma vida muito boa, todo mundo vai na banquinha o tempo todo comprar, né? E o cara, se tiver uma banquinha de fruta, ele tem que ter esse tipo de organização que você já falou. E eu penso exatamente assim, e eu vejo alguma dificuldade nisso, essa questão dessa mudança de mindset, né, do mediador. Muitas vezes, né, são crenças, né, de que a mediação não é algo, né, tão valioso em termos de contribuição para a sociedade, em termos que é muito apartada de ser vista como negócio. Entende? Então, assim, às vezes o mediador se constrói. Esse é o segundo bloqueio. Em vender a mediação, em falar de Esse é o outro bloqueio que acontece muito. Então, eu percebo um pouco isso. Então, às vezes, o mediador, em vez dele vender o negócio ou vender o serviço, ele quer dar uma aula sobre, né, a mediação. Então, assim, eu vou aproveitar o que você acabou de falar, porque isso aí é fundamental. Em vez de ele vender, eu falo muito isso para as pessoas que estão realmente querendo, você vê que tem vontade, que quer. A Alessandra Balestieri, que está nos acompanhando aqui, querida amiga, tem uma câmara, faz mediação extrajudicial constantemente, ou seja, esse eu vou aproveitar, tem várias outras pessoas, que eu estou vendo aqui, passando a todos, né? A Alessandra, que chegou aqui e deu um alô. O que você acabou de falar, o mediador vende muito a mediação, mas não vende ele como mediador. Exatamente. Mas cuidado, porque você está vendendo a área. É bom, vendendo do ponto de vista, né, do melhor possível, né? Você está mostrando algo que o outro pode ter interesse, que o outro pode ver utilidade e que o outro pode ter um grande benefício. Né? Se você fala dos benefícios da mediação, das vantagens da mediação em relação aos processos adversariais,
E se você fala de você, como mediador, dentro da ética, da etiqueta profissional e da discrição, você sim, pode falar de você de forma elegante, o sim. trabalho que você faz. E aquela pessoa lá fala, puxa vida, deixa eu ficar com o Marcelo no radar, porque se eu precisar um dia, eu preciso, né, falar com ele. Ou, o que acontece muito, já peguei vários casos onde assim, numa conversa, numa festa, num aniversário, um bate-papo, o que você faz? Você começa a explicar. Não fala só da mediação, mas começa a falar de você também. De forma elegante, porque ele perguntou, o que você faz? Você está falando, trabalho com isso, trabalho com aquilo. Puxa, que interessante, como é que funciona? Você começa a falar. Daqui a pouco aquela pessoa, 3 meses depois, tem uma irmã que está se separando e gostaria de fazer isso dentro de um processo menos invasivo, menos traumático e topa ir para a mediação. Ele fala, peraí que eu conheço uma pessoa. Eu conheci uma pessoa num Lembra? aniversário e pego o contato. Fulano, como é que é o nome daquele seu amigo que estava lá, que eu conversei, Marcelo? Passa, indica, daqui a pouco a pessoa está conversando. Qual é o problema disso? Se você vai atuar, Rosane, como mediadora, numa situação de família, de um casal que está se separando, que veio por uma situação de um aniversário, que você estava conversando com alguém que naquele momento, lá na frente, a irmã dele se separou, está se separando e fala para procurar a Rosane, bater um papo com ela, e você faz uma mediação e é bem sucedida, e ajuda aquelas pessoas a reorganizarem o processo relacional delas de forma menos, né, invasiva, menos onerosa, e etc, etc, etc. Falar disso. Né? E o terceiro, eu acho que o assim, bloqueio mental, Rô, é você estava falando da Alessandra, né, que tá aqui nos acompanhando, você poder ficar tranquilo em oferecer um bom serviço e cobrar pelo que você faz. Que é outro Né? ponto. E eu vou te falar assim, o fato de pessoas como a Alessandra, como você, e tantas outras pessoas que a gente pode, é só parar e começar a ver. Bom, fulano está fazendo, fulano está tendo, né, um percurso ali. Claro que pode ter certeza, vai conversar com você, com a Alessandra, com tantos ali, a Sandra Baia, a Fernanda Levi, tantas pessoas que você quiser conversar, você vai ver o trabalho que dá. Nada é fácil. Nada é fácil. Mas o ponto aqui é, para destravar o modelo mental, é possível. Porque se você ficar com o não é possível na tua cabeça, o teu cérebro vai trabalhar para te comprovar aquilo que você já deu de ordem para ele. Não é possível. Ele vai te mostrar só aquilo que confirma a tua crença. Só. Se você fala, bom, é possível, ou eu ainda não consegui visualizar algumas coisas, mas eu vou encontrar. Eu vou encontrar essas saídas. Pronto, teu cérebro já começa a trabalhar a seu favor. O que ele está dizendo? O Marcelo falou que é possível, vamos ficar de olho, porque na hora que aparecer aquilo que, né, vai ser útil, a gente vai estar lá e vai captar. Se você falar que não é possível, a oportunidade passa na sua frente e você não vai enxergar. É muito interessante isso que você traz, né? Porque, assim, na verdade, quando a gente repete o que todo mundo fala, e repete... Estou falando isso aí, tá admitindo isso aí. A Rô fala isso o tempo todo. A Eu Cris. falo isso o tempo todo. Porque, na verdade, você está alimentando uma crença coletiva. Entende? Então, assim, se você alimenta uma crença coletiva falando as mesmas coisas, e se você continua fazendo as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente. Então, assim, como fazer o diferente para obter algo também diferente? Esse é o jargão, né? Esse já é um jargão, um lugar assim comum, mas é por isso que eu digo assim, nem fazer. O fazer é o depois. O espírito Se você empreendedor não é pensar isso, Marcelo? do O mesmo espírito modo empreendedor sempre, não é né? isso? Eu acho assim, o espírito empreendedor, ele, vamos ser assim,
bem concretos. Não é todo mundo que tem o espírito empreendedor. Porque uns vão querer e vão, vamos dizer assim, tem uma certa resiliência, um certo estofo em arriscar. E é natural isso. Sim. Tem uns que têm mais propensão ao risco e outros que têm menos propensão ao risco. Quem tem menos propensão ao risco também pode empreender, por exemplo, em falar, deixa eu ver, quais são as câmaras que eu poderia oferecer ao meu trabalho? Né? Quais são as câmaras que eu poderia fazer parte? Quais são as câmaras que eu preciso me mostrar atraente para aquela câmara, para que ela queira me ter na sua lista de mediadores? Tá vendo? Porque a câmara é já a consequência de uma mente empreendedora. Algumas pessoas se juntaram e montaram uma câmara. Sim. E no mercado, estão captando gente, estão trazendo as pessoas. E algumas pessoas falam, não, isso aí não é para mim. Eu quero ficar junto de um grupo que vem e traz as mediações. Uma coisa complementa a outra. Está todo mundo junto, no mesmo barco. Né? Eu vi aqui a resistência. Muitos ainda têm resistência contra a mediação no modo virtual. Como tudo. Agora, eu vou te dizer, nessa pandemia, talvez boa parte das barreiras, Cíntia, tenha caído, sabe? E aí, quando a gente fala em resistência, é o que a gente está falando da mente empreendedora, o empreendedor ele é um cara que quer resolver problema. Ele quer derrubar barreiras. E barreiras que estão entre ele e aquilo que ele quer alcançar, o resultado. Então, Cíntia, vamos pegar o teu exemplo. Muitos ainda têm resistência quanto à mediação no modo virtual. Vamos botar isso aqui. O passo seguinte é o que gera resistência das pessoas no modo virtual. Segurança, não conhecer direito a tecnologia, achar que aquilo pode não funcionar, para tudo isso tem resposta. Tá vendo? De Questão forma da geral. confidencialidade, várias coisas que levam. Confidencialidade. Como é que a gente pode fazer para mostrar que ali é um ambiente confidencial? Como é que a gente pode fazer para que as pessoas que não tenham tanta familiaridade com a tecnologia se sintam à vontade naquele lugar? Como é que a gente pode ir derrubando essas barreiras, tá vendo? Sempre vão ter barreiras. Sempre vão ter barreiras. O ponto é, apareceu uma barreira, atrás dela tem um monte de soluções. A barreira em si já traz a solução. Medo do ambiente virtual. Opa, o medo é gerado por alguma coisa. Qual é a origem? A pessoa está insegura? A pessoa não sabe se funciona? Aí eu posso pegar. Puxa, eu fiz 16 casos no último trimestre. Posso mostrar com confidencialidade. Olha, dos 16 casos, 14 nós fechamos acordo. Virtualmente. Funcionou. Aí o cara pode olhar e falar, bom, pode ser que então funcione, né? Vai quebrando as barreiras. A mente do mediador é assim, né? De forma geral. A mente do mediador ela já parte de um problema. Temos um problema. Né? Houston, we have a situation. Já parte da confusão. Né? Nós precisamos ajudar a ver onde que está a saída. Então, o mediador pode levar essa mentalidade para fora também, para o espírito empreendedor dele. Né? Onde está a solução. Nós não achamos ainda, mas ela existe. Na verdade, assim, como você bem disse, né, existem aquelas pessoas que realmente não têm esse espírito empreendedor, existem aquelas que já têm essa habilidade assim, mais nata, mais espontânea, mas tem muitos que estão no meio do caminho, que na verdade têm algo que gostariam de empreender e às vezes não sabem por onde começar ou como, ou enfim, né? Às vezes estão com limitações. Eu acho que essas pessoas, o foco nesses mediadores que não querem abandonar, não querem continuar vivendo da mediação como plano B, querem fazer da mediação um meio de vida, né? E não como eu tenho meu emprego, mas eu trabalho com mediação um turno. Ou então
eu não consigo ganhar dinheiro com a mediação, ou eu gostaria de viver de mediação. Mas, Rô, quantas pessoas que têm, né, que migram de um negócio para o outro? Sim, Como é que eles fazem isso? Eles têm um lugar, um emprego, um trabalho, uma atividade profissional e vão montando o percurso dessa outra atividade. E em em algum momento paralelo. ela vai ficando paralelo, em paralelo. Daqui a pouco você consegue medir e tomar decisão, né? Está em paralelo, mas já me dá segurança para largar esse galho e ficar só no outro. Enquanto isso, você fica com o pé em dois barcos, né? E chega uma hora que pode ser que você tenha que escolher, senão, né? Você cai na água. Agora, a mentalidade empreendedora pode ser também como você faz essa transição. E olhar, um outro ponto importante não olha só para a mediação, restritamente. Mediação extrajudicial, um caso de mediação. Olha para todo o universo de possibilidades que a resolução construtiva de conflitos pode oferecer. Sim, Dentre elas, a mediação é uma das possibilidades. sim, Né? Existe a facilitação de diálogos, existe a negociação, a sim, consultoria de negociação, existe o coaching para resolução de conflitos, o coaching para negociação. Tá vendo? Você pode, eu falo muito para as pessoas que gostam de mediação escolar, ou mesmo que gostam de mediação familiar, ou mesmo que têm essa tendência e vocação natural para lidar com a formação de crianças e jovens, adolescentes, por exemplo, de trabalhar com. Você pode muito bem oferecer um serviço para ajudar os pais a negociarem com os filhos. sim, Eu só não perfeito. sei, porque não é a minha área, mas eu já falei muito isso, vou falar na sua live agora, vou falar de novo, tá? Para outros grupos. Olhem para isso. Eu quero a mediação, o extrajudicial, o mercado. Faça você o mercado. As pessoas precisam Sim, negociar sim, bem as suas questões. Você pode, com todo o arcabouço que a mediação oferece, mas a mediação é uma das, né, áreas que foi se organizando em torno de uma área maior, chamada a gente pode chamar de gestão de construtiva ou, né, positiva de conflitos, sim, onde você tem a negociação como um grande campo. sim. Dentro da negociação, algumas pessoas ficam chateadas comigo quando eu falo isso, mas dentro da negociação tem a mediação. Tá vendo? Por quê? Porque a negociação ela é maior que a mediação. Porque a negociação presume que as pessoas sozinhas podem negociar. E é o que elas fazem todos os dias. E quando elas não conseguem, elas podem se valer de uma terceira pessoa que as ajuda a negociar de um modo mais construtivo. Tá Sim, vendo? Eu sim. continuo negociando, eu continuo sendo protagonista da minha decisão. Mas como eu não conseguia fazer isso sozinho com o outro, eu tive um terceiro para me ajudar. Olhando por esse aspecto, esse espectro, você pode ter depois uma miríade de possibilidades. Então, Sim, você pode ter uma consultoria para como você, né, que você vai ajudar uma outra pessoa que está tendo uma situação de conflitiva a ela negociar melhor com outra pessoa. Tá vendo? Você não está como mediadora. Você está só de um lado, ajudando um lado a negociar com o outro. sim. Por que Já não? tem muitas pessoas também atuando, né, nesse espectro. Inclusive, Marcelo, você está trazendo algo que é tão exato, tão perfeito, porque, assim, às vezes o mediador ele fica muito focado em fazer mediação, né? E esquece desses outros todos cenários que existem. Por exemplo, você falou das crianças, né? Quantas pessoas, às vezes, precisariam de alguém para estar treinando ou atuando com a questão dos adolescentes, com a questão da violência doméstica, né? Quantas mulheres
precisam, às vezes, de um atendimento personalizado para que elas se preparem para lidar com relações tóxicas, enfim, são infinidades de situações. Eu não iria nem tão longe. Ó. Pega o dia a dia das pessoas. Os pais com os filhos. Sim. Filhos pequenos, adolescentes. Tem um livro do Scott Brown, que vai falar especificamente sobre negociação com crianças e adolescentes. Negociação. Nós não fomos formados para negociar de modo racional e produtivo. Nós mal conseguimos lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações. Quando isso entra, tá vendo, no universo de emoções e vontades e necessidades do outro, cria-se um campo, tá vendo? Cria-se um campo de possibilidades. E nós, em regra, acabamos reproduzindo comportamentos iguais, repetitivos, tá vendo? Se você pegar, normalmente as pessoas agem do mesmo modo em determinados tipos de situação. Falam não para você, quando você tem que dizer não para o outro. Ou você diz um não muito categórico, muito agressivo, querendo o bem, inclusive, do outro. Por exemplo, é o caso dos pais com os filhos, né? E o outro se magoa com aquilo, se revolta com aquilo. Ou você não diz um não, tá vendo? Era para dizer não, era para não permitir e, ao mesmo tempo, você não sabe como fazer aquilo. Então, você prefere não dizer um não para não, de algum modo, ter um impacto negativo no relacionamento, tá vendo? Então, quando você precisa dizer não e você não diz, você fica frustrado. Quando você precisa dizer não, só que você diz um não, né, muito forte, você poderia pensar em outras possibilidades, também você fica frustrado. Tá vendo? A gente não tem uma educação relacional. A educação relacional. Por isso que as pessoas se fascinam tanto pela mediação, porque a mediação, de alguma forma, dá uma passagem para a educação relacional. Inclusive, como dialogar, né? Inclusive, Luísa está trazendo aqui o tema da CNV, eu dou aula de CNV, eu sou uma apaixonada da comunicação, né, não violenta, e o quanto, né, esse caminho também ele é pedagógico, né? O quanto esse caminho da comunicação não violenta ele é importante, né, nas escolas, como a Luísa trouxe, e muito bem lembrado. Então, eu acho que todas essas reflexões, a partir desses indo e que a gente está conversando aqui, é mais para que quem está nos escutando, os mediadores que estão nos escutando, saiam com a mente borbulhando, porque a gente aqui quer mais inspirar do que dar respostas, né? Eu acho que nosso papel... Eu também acho. Aqui eu na acho live, assim, que a gente não fala de um lugar, né, diferenciado, a gente fala do mesmo lugar. Sim. Estamos todos nessa. Talvez o que a gente divida aqui são algumas reflexões e constatações, né? Essa eu tenho visto muito. Não aproveitem não só para olhar para a mediação, né? Usar a mediação para que a mediação permita que a gente possa enxergar outras possibilidades dentro de um campo maior de resolução de conflitos, onde as pessoas podem, em diversos níveis, se beneficiar do trabalho de, por exemplo, uma pessoa que foi se especializando ao longo do seu percurso também em fazer a gestão das relações, uma gestão construtiva das relações. As empresas precisam disso, as famílias precisam disso, as comunidades, as vizinhanças precisam disso. Nos hospitais isso precisa bastante, nas escolas isso precisa bastante, né? Nas associações, nos condomínios. Ou seja, tem um campo enorme. Você pode ficar esperando o mercado aquecer
e aí você fala, agora eu vou empreender, ou você pode também fazer parte da mudança, né? Falar, eu vou, né, visualizar aqui algumas oportunidades, ver como que a gente pode ir mudando essa realidade passo a passo. Vantagem, quem vai na frente tem que ir, né, cortando o mato, mas escolhe o terreno perto do rio. Tem um bônus, além do ônus. Depois quem chega depois já está tudo pronto, né? Que nem uma cidade, né? Tem aquela coisa da cidade. A gente viu isso em vários momentos no Brasil. Talvez Tocantins tenha sido uma cidade, né? O estado do Tocantins, né? E Palmas, no Tocantins, tenha sido uma cidade que, né, começamos do nada, quase do zero. Vamos construir aqui a capital do estado. E aí, caminhão de terra, caminhão de cimento, muda daqui, mexe dali, está começando a construir aquela confusão. Quem chegou primeiro, né, e falou, eu vou fazer, criou, né, ali o seu espaço. Depois a capital está pronta, quando você chega depois, tem espaço ainda para todo mundo, mas está vendo que você vai ter que conquistar de outro modo ali teu espaço, porque as pessoas que chegaram primeiro ralaram bastante, mas também criaram ali o seu percurso, porque é natural, conhece o terreno, conhece as agruras. O couro foi, né, criado ali, aumentou na base da experiência, né? Mas tem muita coisa, eu acho que a sociedade está precisando de profissionais, né? As instituições, a sociedade está precisando de profissionais que tenham essa capacidade, né, nata e depois também trabalhada, formada, né, de poder ajudar as pessoas a se resolverem nas suas relações, de modo construtivo, né, um modo produtivo, racional, e que gere bem para as próprias pessoas e bem para o entorno onde elas estão. Sim. Que é o ganha-ganha. Que é o ganham todos, né? Ganham muitos. Agora, é um trabalho como qualquer outro, né? Assim, como qualquer outro do ponto de vista, assim, profissões sérias precisam de seriedade para fazer o caminho, né? Vejam, assim, hoje, uma pessoa se forma em direito. A gente está vendo aí, né? Me formei em direito, e agora? Ralação, né? Sai daqui, vai dali, entrega o currículo, vê onde pode começar, começa daqui no estágio, aprende um negócio ali, pula do outro lado, vem para cá. Então, não é que, né? Medicina. Medicina. Vai ver o tanto que rala, né, um estudante para chegar depois de 10 anos num consultório e olha lá, né, numa clínica para começar uma estrada. 6 anos de graduação, mais 4 de residência, né? E eu quero entrar no mercado, tenho 2 anos de curso de mediação, quero saber, e aí, como é que está o meu lugar aí, meu caro? Não é assim, né? Se um médico não está fazendo isso, você acha que você vai entrar como mediador já lá em cima. Não, tem todo um percurso. Então, essa mentalidade de construção, né? Acho que a mentalidade do empreendedor, né, Rô, é a mentalidade de construir. Sim. Sim. E como a gente vive também numa sociedade onde tudo é muito rápido, né, volátil, e a resposta tem que ser logo, e, enfim, né, há que ter esse entendimento, né, de que o empreender, ele passa por essas etapas, né? Essa construção, essa dedicação, essa resiliência e essa superação, enfim. Estão perguntando aí sobre o campo da mediação hospitalar, mas eu acho que a gente já falou, né, que é um realmente dos campos. Eu acho que são muitas as áreas, né? Como eu acho que ficou bem claro, eu não vou também me delongar muito, porque a gente já passou em muito, né, do tempo com você, já abusei muito da sua boa vontade em estar compartilhando as suas ideias, meu querido. Uma satisfação estar aqui com você e com todos que estão aqui, a gente trocar essas ideias, né? Bater esse papo aqui é sempre legal.
São insights que aparecem, eu vou conversando com você aqui e vendo aqui quem está participando junto com a gente, pode ter certeza que minha cabeça vai borbulhando aqui, eu vou pensando em outras coisas, vou tendo outras ideias. Alguém comentou aqui, minha cabeça já está borbulhando. Eu digo, então, nosso objetivo da live foi cumprido, porque, na verdade, A minha também nosso tá. objetivo não era dar um passo a passo de como empreender, mas, na verdade, levantar justamente questões e reflexões acerca, né, do que é esse lugar do mediador, do que é esse empreender na mediação, de como fazer o diferente, como identificar essas crenças limitantes, como ampliar a visão, como virar a chave desse mindset, como... Enfim, eu sou uma entusiasmada sempre, né, da questão do empreendedorismo, da questão de motivar as pessoas para que elas acreditem em si e naquilo que elas amam fazer e de que é possível fazer diferente. E eu admiro você muito por isso, porque além da pessoa humana, né, dos valores que temos parecidos, eu sei o quanto você tem a espiritualidade no entorno disso tudo, o que nos conecta muito. Então, assim, esse coração grande, enorme que você tem, que eu tenho o privilégio de ter essa convivência, eu vejo o quanto bem você promove e, a partir do seu exemplo, você leva, né, você amplia essa visão de tantas pessoas, né, com o seu trabalho e leva essa mensagem, leva esse ensinamento, essa experiência para tantos mediadores. Então, quando eu resolvi fazer essa jornada de lives com mediadores e empreendedores, seu nome ficou piscando aqui na minha mente, no meu coração. A gente tinha que lhe ouvir. Né? Pena, eu ficaria a noite toda aqui conversando com você. Obrigado, Melinda. Eu também gosto de um bom papo aqui, eu acho que foi muito bom. Mas, sim, eu acho que a gente vai... Deixa um conselho aí final, aí, umas dicas finais aí para quem está escutando a gente. Eu acho assim, Rô, que a gente, como diz o ditado, a gente tem que assar o pão com a farinha que tem. Né? Isso quer dizer que é importante entender qual que é o teu... Eu falo isso muito para as pessoas que a gente acaba fazendo uma jornada de coaching nessa área. Né? Tenta achar o teu core business. Né? Qual que é o coração do teu negócio? Onde está o teu coração? Porque é lá que mora a tua identidade, né? Que é aquilo que você faz, que você gosta de fazer. Então, vou pegar o caso da Cíntia, estava perguntando sobre mediação hospitalar. De repente, você é da área médica, você atua na área médica, ou você gosta desse ambiente, vamos dizer assim, ou porque você é enfermeira, ou porque você é médico, ou porque você está vendo, você tem alguma ligação com aquilo. E você fala, puxa, isso aqui pode melhorar. Né? Nós temos tantos conflitos entre pacientes com enfermeiras e enfermeiros, enfermeiros com médicos, médicos com médicos, médicos com direção, médicos com pacientes, tá vendo? Médicos com parentes dos pacientes, com a família, etc. Ou seja, você olha para aquele lugar e se fala, puxa, isso aqui poderia, né, ter uma configuração diferente aqui. Então, tanto eu posso treinar as pessoas que lidam com as outras pessoas, quanto eu posso verificar a possibilidade de montar um setor, um serviço que ajuda aquelas pessoas, né, a resolverem aquilo dentro dos hospitais. Estou dando um exemplo. Onde te chama? Onde chama o teu coração? Qual é o teu core business? Né? É o ponto de partida. Depois, como é que você aperfeiçoa o teu core business? Como é que se torna aquela sua competência algo competitivo? Tá vendo? Como é que você consegue demonstrar que você tem uma capacidade, né, que pode ser útil. Um diferencial. Depois, como é que você avalia o seu estilo de vida? Ele é compatível àquilo que você quer como resultado? Teu estilo de vida tem que ser compatível ao resultado que você quer.
Se você é um atleta, você quer ter bons resultados, teu estilo de vida tem que ser compatível aos resultados que você quer alcançar. Você vai ter que treinar todo dia, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode sair todo final de semana, tá vendo? Você tem que ter uma alimentação regrada, você tem que ter um conjunto. O mediador ou o profissional que lida com a área de resolução de conflitos também precisa de um estilo de vida, tá vendo? Sim. Que seja compatível à atividade que ele quer se propor a fazer cada vez melhor. Sim. Isso significa que você precisa, por exemplo, fazer aquilo que você diz para os outros que funciona. Você vai conseguir sempre? Não vai. Você está começando a perceber que você tem que estar andando naquela estrada. Né? Você não pode falar da estrada e não estar na estrada. Você tem que estar andando naquela estrada também. Tá vendo? Então, esse é um caminho que vai sendo trilhado. Qual é a minha competência? Trocando o pneu com o carro andando, né? E qual é a minha capacidade de aumentar essa minha competência? Qual é a área que eu quero escolher? Como é que eu vou trabalhar em cima dela? E lembrar, é possível. Se você entender que aquilo te aumenta, que te cresce em todos os sentidos, vale a pena a jornada. Querido, gratidão, gratidão mesmo. Muito feliz de estar aqui com você. Agradeço a presença de todos que estavam compartilhando aqui. Muitos não deu tempo nem de eu ver que chegaram. Eu vi algumas pessoas queridas entrando da comissão, advogados Maria queridos. Aparecida aqui. Aparecida, beijo, quanto tempo? Ela está aqui agradecendo, mandando beijo. Jane, o pessoal da comissão que teve aqui, Sandra, Lúcia. Teve também Sam Stork, que eu vi entrando aqui rapidamente, que fala da constelação, né, tão necessária. O pessoal da jornada, que fez a última jornada comigo, que são mediadoras empreendedoras a partir de agora, estão todas aqui, corajosas e determinadas aí na mediação. Então, gratidão, meu querido, mais uma vez, viu? Obrigada pela partilha. Agradeço muito e vamos continuar empreendendo, né, de formas diversas, mas a gente fazer com que a mediação extrajudicial ela tenha mais possibilidades, ela cresça e a mediação acabe se sedimentando, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, como uma prática usual, como uma prática sem dúvida, de fácil acesso, como os mediadores têm esse campo de trabalho, né, mais aproveitado. Pode dizer aí sua mensagem final. É isso, vamos em frente, é um trabalho que vai sendo construído pessoa por pessoa, né? Eu acho que agora, mais do que nunca, a gente está num ponto de possibilidade de uma grande virada, porque já se alcançou um nível de consciência sobre a necessidade de métodos colaborativos na nossa sociedade muito grande, né? O mundo está nos mostrando isso todo dia, e aqui na nossa sociedade também. A capacidade de dialogar de forma construtiva, em alto nível, faz com que a nossa sociedade fique mais madura, né? E, na verdade, os ambientes mais maduros são os mais favoráveis para o crescimento e para a evolução. Quando o diálogo não acontece, quando acontece de uma forma muito truncada, a gente tem altos e baixos, tá vendo? Evoluções muito lentas acontecendo, e às vezes a gente fica ciclicamente parado num ponto. O que faz a gente evoluir? Faz evoluir a capacidade da gente colaborar, da gente usar a diferença para gerar valor, né? Usar as ideias divergentes para avançar, para inovar, né? Aproveitar o melhor da divergência, das diferenças, né? Para gerar movimento, para gerar energia positiva para avançar. Isso todas as empresas querem, todas as sociedades, todos os círculos comunitários querem, né? Aprender a conviver bem, né? Você vai pegar um condomínio. Tem pessoas que moram em condomínios de luxo que falam, eu vou embora daqui porque é insuportável ficar aqui convivendo com determinadas pessoas.
pessoas não conseguem se alinhar, vamos dizer assim, né? Então não tem a ver com nível social, tem a ver com a capacidade de maturidade mental, social, relacional. O nosso maior ativo de uma sociedade, o maior ativo de uma sociedade é a relação, é o relacionamento. É o maior ativo, vale mais do que dinheiro, vale mais do que ações, mais do que Bitcoin, tá vendo? Vale mais do que o petróleo. É uma sociedade que tem uma capacidade constante de evoluir o modo de se relacionar, né? Tem a sua capacidade de criar um ambiente criativo, né? De gerar uma atmosfera criativa, um ambiente onde as pessoas evoluem, crescem pela relação. Então, mais do que nunca, né, isso tudo está sendo muito percebido, né, de maneira sensível, e acaba que, né, esses problemas, quando são colocados, né, por que a gente não colabora? Por que a gente não está nesse nível de colaboração? O que está faltando para a gente? Quando isso é visto como um problema, aí se começa a olhar para soluções. E um dos grandes caminhos para essas soluções é a mediação. Então as pessoas começam já a ter um olhar diferente para os mediadores, para a mediação, para os processos colaborativos, nos vários ambientes. Então, como disse Vitor Hugo, nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eu acho que chegou o tempo da colaboração e a gente pode aproveitar essa energia para avançar. Eu acredito piamente nisso que você está dizendo, meu amigo. E espero que a gente ainda veja esse crescimento aí acontecendo. Muito obrigada. Queria dar boa noite a todos, agradecer muito. Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira que vem a gente já vai ter outro evento, vocês vão ficar sabendo. E vamos empreender com a gente. Um beijo, Marcelo. Beijo, minha Gratidão, amiga. amigo. Breve. Gratidão. Boa noite a todos. Buenas. Tchau, tchau.